Bora ter uma DR? A gente pode ter uma DR sem brigar. Se for, vamos embora. Sem briga. Concordando com tudo. Vamos lá. Muito feliz de estar com você aqui, ministra, para a gente fazer uma resenha rápida. Ai, que bom, Adriana. O prazer é meu. A gente poder conversar de assuntos importantes para o Brasil, né? Bora ter uma DR? A gente pode ter uma DR sem brigar. Se for, vamos embora. Sem briga. Concordando com tudo. Vamos lá. Eu sou a Adriana Barbosa, sou daqui de São Paulo, empreendedora social há mais de 20 anos. Venho atuando no campo do empreendedorismo negro, olhando para a população negra, não só no Brasil, mas na América Latina. Lidero uma organização que chama Instituto Feira Preta e nessas últimas décadas tenho me dedicado a criar um ecossistema vocacionado para esse objetivo da prosperidade econômica. Então, embora eu não seja uma economista, eu olho muito para o campo econômico. E, quando eu digo DR, é para a gente poder conversar mesmo, fazer uma prosa sobre esse tema. Uma das ações que a minha organização faz é produzir dados, pesquisas, né, a partir das pesquisas que a gente propõe, ações nas políticas públicas, constrói novos imaginários em relação à população negra. Quando eu pego essas pesquisas que a gente, tem idealizado junto com as pesquisas do Sebrae, tem um índice, relevante, que é as mulheres, né, no campo dos negócios. A gente está falando de 10,4 milhões de mulheres empreendedoras e que aumentou mais de 40% nos últimos 10 anos, e 50% dessas mulheres são mulheres negras, mas ainda empreendendo numa categoria muito específica, que é do microempreendedor. Então, ainda as empreendedoras, com um olhar ainda da sobrevivência, da necessidade. E aí a pergunta que eu tenho é: como é que a sua pasta, né, que está olhando para o orçamento público, eh, dialoga com esses dados, né? Se há alguma estratégia dentro do orçamento que faz o recorte de gênero e de raça. Muito bom, Adriana. Bom, primeiro que é muito bom a gente começar qualquer podcast, qualquer programa, né, falando daquilo que realmente interessa para o Brasil, porque normalmente eu sou ministra do Planejamento e Orçamento. Então as pessoas assim falam assim, agora com a palavra ministra do Planejamento. E a primeira pergunta que me fazem é sobre orçamento. Vamos cumprir ou não a meta fiscal? Né? Isso é muito pontual, é muito pequeno perto da complexidade dos problemas do Brasil. Quem foca só no café da manhã, do almoço e do jantar, né, não constrói um futuro pelo menos que a gente quer, né? Então, quando você fala desse tema, é absolutamente relevante. Primeiro, que nós estamos falando da maioria da população brasileira, seja pela questão de gênero, seja pela questão de raça. Mulheres ou negros e pardos, né, um ou outro são maioria da população brasileira. E nós estamos falando de uma maioria da população brasileira ainda discriminada em diversos aspectos, especialmente quando a gente fala de economia, quando a gente fala de salário. Acho que um dos grandes pontos que eu tenho que enaltecer do governo do presidente Lula foi quando eu fui apoiá-lo no segundo turno. Eu falei, presidente, eu não quero nada, mas uma das pautas que eu coloquei na minha campanha foi igualdade salarial entre homens e mulheres, né, na mesma função, com o mesmo tempo de trabalho. E não precisei dizer duas vezes. No primeiro ano, a ministra Cida já estava com a pastinha na mão dentro do Congresso Nacional, pedindo voto. Em menos de 2 anos, o projeto estava aprovado, sancionado pelo presidente. É o primeiro de muitos passos. Eu digo isso porque quando você me traz esses dados, eu parabenizo você por isso, né? Assim, primeiro pelo seu sucesso como empreendedora social, é que você está trabalhando em cima de evidências, num momento em que a gente, numa polarização, numa discussão de narrativas, onde todo mundo acha que está com a verdade, né? Fala alguma coisa e todo mundo acredita. Você está trabalhando em cima de dados, e os dados que você tem são os mesmos dados que eu tenho pelo IBGE. Dentro desse cenário, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para essas mulheres, se elas foram para o empreendedorismo por necessidade, né, ou por querência, ou seja, elas queriam estar empreendedoras, especialmente as mulheres negras, o que faltou para ela é oportunidade, né, para estar dentro de sala de aula, ou num curso profissionalizante, para poder depois ter carteira de trabalho assinada. Dentro desse processo, o meu papel como ministra do Planejamento é, a cada 4 anos, entregar para o Brasil um planejamento de médio prazo. Que Brasil nós queremos para os próximos 4 anos? E foi o primeiro que a gente chama de PPA participativo, verdadeiramente participativo da história. Por que que eu estou contando isso? Ali
na transversalidade das políticas públicas, por fruto da vontade da população que foi ouvida pelo Brasil inteiro, onde nós somos em todas as capitais, ali a própria população perguntou: onde está meu filho no orçamento brasileiro? Onde está a criança e o adolescente? Onde está a mulher? Onde está a igualdade racial? Então, das 5, mulher e igualdade racial são 2 das 5 transversalidades. Por conta disso, né, que essa é uma bússola que eu tenho no orçamento, todo ano a gente tem um marcador no orçamento estabelecendo quanto que é destinado para as mulheres, né? Nós ainda não temos o marcador da transversalidade da raça, vamos chegar lá. E a gente percebeu o seguinte, olha que coisa engraçada que acho que muitos que estão nos acompanhando não sabem. Quando a gente via no orçamento antes, jogavam assim, Minha Casa Minha Vida, é orçamento para mulher. Espera aí, né, cara pálida, no orçamento para mulher, quando a gente está dizendo que casa é para homem e para mulher, para os filhos e para a família. Então eles jogavam no orçamento da mulher aquilo que era geral para a sociedade, né. Hoje não, hoje a gente tem um recorte. Isso é importante por quê? Para que a gente possa continuar colocando recurso em políticas afirmativas. Então quando você fala de mulheres empreendedoras, nós temos um trabalho, o IPEA está inclusive elaborando esse trabalho, para a gente ver de que forma a gente pode dar suporte maior a essas mulheres empreendedoras. Hoje nós temos bancos que financiam, os bancos públicos, como o Banco do Brasil, mas a gente sabe que é uma precariedade. Ainda estamos avançando, estamos longe do ideal e contamos, por exemplo, com você, que tem essa experiência toda, para que a gente possa também avançar. O governo do presidente Lula é um governo que recebe ideias, acolhe essas ideias e coloca as ideias para se transformar em ação. Não, e é importante a gente falar da perspectiva das ações afirmativas, né, o Brasil ele construiu, né, a luta fruto da luta do movimento negro, um lugar de pensar as ações afirmativas de maneira mais transversal, né, quando a gente pega o Estatuto da Igualdade Racial que foi lançado, sei lá, há mais de 20 anos, ele é a bússola que olha a população negra e transversaliza. E a sua pasta, assim como a pasta do MDIC, do MEMP, são as pastas onde a gente precisa falar desse recorte racial e não só restringir ao Ministério da Igualdade Racial. Inclusive, se me permitir, Adriana, nós fazemos dever de casa dentro dos ministérios, a gente tem cota para cumprir, Ah, né, cota de gênero e cota de raça, e eu quero dizer com muita tranquilidade que o meu ministério é um dos tá campeões, viu. bombando. É um dos campeões, principalmente no caso da mulher, na mulher nos APOs, que é a analista de planejamento e orçamento, né, nos cargos de direção, nós somos quase que maioria lá. Ai, que Os incrível cargos de isso. direção, secretarias, subsecretarias. Qual é a cara mais pobre do Brasil? Ela é sempre de uma mulher negra da região norte e nordeste do Brasil. Essa é a cara mais pobre do Brasil. Isso aqui é um dado que não é para a gente sentar, cruzar os braços e falar: "Ok, está tudo certo". Não está tudo certo, né. Não pode haver esse tipo de discriminação, na condição social por recorte de raça, de gênero ou de região, como você falou, né. Isso tudo para dizer o seguinte, uma das formas da gente diminuir essas desigualdades, erradicar a miséria, né, e diminuir a pobreza no Brasil, é a integração regional, né, o Brasil ter a capacidade de olhar os diversos Brasis dentro desse país tão continental, mas olhar para os países vizinhos. O Brasil sempre teve de costas para a América do Sul, e a América do Sul sempre de costas para o Brasil. Então, por conta disso, eu sou de um município, de um estado, na realidade, de fronteira. Meu estado, Mato Grosso do Sul, faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. Então eu nasci, vivi esses 50 e poucos anos nesse estado, saí só para fazer faculdade no Rio de Janeiro e hoje, estou embora 8, 10 anos em Brasília, nesse pingue-pongue, né, de ponte aérea. Então eu conheço bem os municípios de fronteira, que também são os municípios mais pobres do Brasil. A forma como nós temos de trazer riqueza para o Brasil e o Brasil levar riqueza para a América do Sul é a integração. Isso significa também ajudarmos a acabar com esse lamentável estatística da cara mais pobre do Brasil ser de uma mulher negra do norte e do nordeste. Por conta disso, o governo do presidente Lula, né, idealizou sobre as nossas mãos, dentro do meu ministério, as 5 rotas de integração sul-americana. Uma delas nós vamos inaugurar agora, na COP30, vai estar aberto, que é lá na Amazônia, a rota mais ecológica, porque ela é toda pelo rio, para integrar o Brasil, ela é bioceânica, o Atlântico, Nordeste, o Norte em especial, chegando na tríplice fronteira do Peru, da Colômbia, para quê? Para a integração do comércio, aumentar a balança comercial. Enquanto a América do Norte comercializa entre si algo em torno de 40%, comércio entre eles, só depois eles compram do mundo, na Ásia passa
de 58%, só depois a China compra produtos do Brasil. Na Europa, pela região lá que é geográfica, que é muito próxima, né, competitividade é menor do que é mais barato comprar do que comprar do Brasil. Primeiro 62%, só depois eles compram do Brasil. Quando a gente olha o Brasil com a América do Sul, é só 15%. Então você veja, tudo passa por economia. Se a gente quer dar melhor condição, a gente tem que falar de economia, né. Se a gente não cuidar da economia, as políticas públicas perdem potência. Você não tem orçamento, você não tem dinheiro para políticas que nós entendemos relevantes, que vai do Bolsa Família, à construção de uma casa popular, a construir uma ponte ou recuperar uma estrada vicinal para o agronegócio, né. Cuidar ali de assentamentos, ter mais área para a produção agrícola, né, da agricultura familiar e assim por diante. Então essas rotas, que nós idealizamos dentro do ministério, autorizado pelo presidente Lula, que já está virando uma realidade, ela tem a capacidade de 5 a 8 anos e dobrar essa relação comercial. Isso tudo, Adriana, para dizer o seguinte: quando a gente fala de comércio, a gente está falando de comércio porque é o chamariz, mas nós estamos falando de integração, que é a sua pergunta, cultural, gastronômica e de identidade de povo, porque nós somos um só povo, né, nós somos o povo latino-americano. Latino-americano, sim. Então, em função disso, assim, esse é um projeto que poucas pessoas conhecem, tem uma capacidade de geração de emprego, de renda, de tirar a mulher da informalidade, de transformar a microempreendedora numa empreendedora de médio porte, né. Eu sou muito entusiasta com esse projeto do governo do presidente Lula. Muito feliz em saber, por essa pesquisa eu tive a oportunidade de rodar esses países, Panamá, Peru, Argentina, né, Colômbia, para apresentar esses dados e à medida que a gente apresentava esses dados, esses países olham o Brasil como uma referência quando fala do campo da economia atrelado à população negra por conta das ações afirmativas. Não são todos os países ainda que têm políticas de ações afirmativas que olha a questão de gênero, a questão de raça, né, as diversas políticas e olhar, né, essa como uma possibilidade, é o Brasil também mostrar a partir dessas rotas que tem um caminho no campo da inclusão produtiva da população negra, sobretudo das mulheres negras com esses países, né, então vou ficar de olho, quero fazer coisas, ministro. Muito bom, vou te apresentar depois em detalhe. E é interessante você falar da economia, uma das coisas que eu tenho observado nos últimos anos é que tem surgido dentro do guarda-chuva, novas economias ou economias emergentes, tem muitas economias. A gente está falando economia verde, que hoje mais associado à COP, energias renováveis, tudo que está associado a mudanças climáticas, né, economia azul ligada aos oceanos, economia laranja, economia criativa. Tem muitas economias. E aí eu fiquei pensando, por que não uma economia preta, quando você olha essa questão histórica que foi construído pela população negra no Brasil desde o processo da colonização, sobretudo a força das mulheres, como elas lideram a economia, né, são as que empreendem mais, mas quando saiu umas pesquisas recentemente também, quando fala de movimento de consumo, são as que mais consomem também, então deve ter algum saber ali que pode ser transformado em ciência, né, e a gente cunhar e disputar essa narrativa da economia preta liderada pela população negra, sobretudo com recorte feminino. Você que está atuando no campo econômico, que lidera uma pasta econômica, você acha que é possível a gente encabeçar, o Brasil encabeçar essa economia olhando para as mulheres? Sem dúvida nenhuma. E se a gente for olhar nos últimos anos, interessante isso, eu sou de uma geração em que a gente falava assim: "Ah, você não pode chamar uma pessoa de preto". Não era assim? Porque você está, como se você estivesse olhando pela cor da pessoa. Quando na realidade o que faltava ali era todos nós nos reconhecemos enquanto povos miscigenados que somos, e temos orgulho dessa miscigenação. E quando eu comecei a ver, especialmente as mulheres, assumindo a beleza de ser negra, de deixar o cabelo, de fazer propaganda, aquilo para mim sabe quando aquilo ilumina? Eu falo: é isso que o brasileiro precisa, é ter orgulho do que é". Aí você vê a mulher ou o homem, ou o jovem ou a criança, na televisão, nas propagandas. E por que isso? Primeiro porque ainda que sejamos, né, nesse recorte, a mulher negra é a cara mais pobre do Brasil, né, nós tivemos graças a políticas assertivas, isso a gente deve desde o Lula 1 a esse projeto, uma ascensão social. Então nós, apesar das dificuldades, quando a gente fala de igualdade salarial, mulher recebe menos que homem, a mulher negra recebe ainda menos que a mulher branca, nós temos uma ascensão e isso significa girar a economia. E o dinheiro vai onde ele
tem lucro. Então você fala de uma economia que vai onde tem lucro. Agora o que nós precisamos é abrir a porta para a economia negra, economia preta. E aí significa também abrir linhas de crédito. Nós já temos um outro financiamento, mas como política de Estado, né, nos bancos estatais, e aí os bancos privados acabam seguindo, né? Então você ter política diferenciada, inclusive quando a gente está preparando para a atividade, para o mercado de trabalho. O Sebrae, o Sistema S, quando dá um curso, dar um curso direcionado. Isso já está acontecendo de uma forma ainda, vamos dizer assim, lenta, Adriana, mas ela está acontecendo. E acho mais, assim, da mesma forma como eu sempre defendi, né, que quem tem que falar de violência contra a mulher, quem tem que nos defender e dizer que bater numa mulher, né, não é só crime, mas é um absurdo, né? Não somos nós mulheres, são os homens. Eu acho que também quem tem que falar de economia preta, quem tem que falar de igualdade salarial, somos nós mulheres brancas. Nós temos que falar disso. E essa agenda que você faz comigo aqui hoje, eu só tenho a agradecer, porque eu estou respondendo, mas eu estou aprendendo com as suas perguntas. Porque é isso, a vida é um aprendizado, né? É o letramento, a gente errar na primeira vez, na segunda vez, falar, não vou errar porque não tem que ser assim. E sem nenhum preconceito, com muita abertura, com muita. E sem excluir também, sem excluir aquele que pensa diferente. Porque ele pensa diferente hoje, amanhã ele pode estar na mesma mesa concordando com a gente. Eu aprendi muito nesses 2 anos e meio com as minhas colegas ministras, inclusive, né? Eu falo da Aniele, eu falo da Macaé, eu falo da Marina Silva, porque elas me ensinam, ó, eu não sei isso aqui, me ensina, eu não tenho problema nenhum de dizer, olha gente, não sei, isso aqui eu sei, até como ministra do Planejamento e do Orçamento, para ver onde eu encaixo aquilo que elas querem dentro do projeto. E se não for por amor, se não for porque isso é direito, porque é assim que tem que ser, né, uma sociedade solidária e diversa, diversidade e solidariedade são 2 temas muito fortes no governo do presidente Lula, que seja pelo interesse econômico e financeiro, como você falou, né, porque uma vez ascendendo socialmente, né, aquece a economia, é o dinheiro que vai para o supermercado, vai para o varejo, que depois vai para que cobra do atacado, que cobra da indústria de Sim, o transformação. que gera trabalho, né, trabalho e renda para a maior parte da população. Importante você, estar trazendo isso, porque quando eu comecei a me dedicar a produzir os dados e construir essa narrativa para comunicação e pensar em políticas públicas, eu fui estudar por que tantos anos de ações afirmativas, a gente ainda tem um problema de negação de crédito para a população. Uma vez eu fiz uma experiência com um banco tradicional, eu trabalho com educação empreendedora também e acesso a crédito para empreendedores. De 200 empreendedores que tinham passado pelo programa e que poderia acessar esse crédito de um banco X, só 40 tinha passado, pelo score. E aí eu falei: "Mas que estranho, por que só 40, né?". Aí eu cavucando lá, tentando investigar, fui descobrir que era porque, a forma como o banco avaliava, discriminava os CEPs, e a maior parte do CEP desses empreendedores estava em regiões periféricas. Então a gente tá falando de racismo algorítmico. Então, hoje olhando para o acesso a crédito, eu ainda acho uma barreira no Brasil. A gente traz o processo de discriminação, né, que tem o Brasil ainda tem muitos processos de discriminação racial, de racismo, e isso vai refletir na ponta, para os empreendedores. Aí tá, uma vez que aconteceu isso, eu fui conversar com os bancos e aí falar: "Ah, puxa, mas a gente não tem dados", porque hoje quando você abre uma empresa, você não tem lá o quesito cor. E hoje mas tem empresas no campo do mercado, tem empresas hoje que têm política de ações afirmativas para compras, por exemplo, para que chamam de cadeia de valor, né, uma grande empresa pode comprar de um fornecedor negro ou de uma mulher. O próprio governo hoje tem políticas de ações afirmativas para isso. Mas hoje para um banco fornecer crédito, ele precisa de dados, mas se a gente não tem nem quando você cadastra no MEI, nem nas juntas comerciais, ao processo de autodeclaração, você não consegue saber. Então, ministra, que é do planejamento, eu quero deixar aqui como encerramento, dessa nossa prosa, essa recomendação que você possa trazer, fazer uma DR com o ministro Márcio Gestão e inovação, que cuida também dessa questão de cadastro, cadastro geral, né, o cadastro único que a gente quer ter, né, da mesma forma como quer ter uma única identidade, ter um único cadastro do gov.br, vou levar para a ministra.
vou cobrar dos bancos estatais, Caixa Econômica, Banco do Brasil também, né, de que forma a gente também poderia criar uma forma de ser, de uma certa forma, avalista, né, em relação a certos bancos privados, no que se refere a linhas de financiamento. Mas assim, eu acho que eu aprendi mais do que eu falei qualquer coisa aqui, foi um prazer muito grande poder estar com você, né, a gente vibra por este país, assim, quando vê, assim, mulheres de uma certa forma, isso no meu caso em especial, mulheres que se predispõem a ajudar outras mulheres, né, muito feliz de saber que você está aí à frente desta missão, que eu não tenho dúvida que em breve vai ser muito bem-sucedida. E eu conto com você, ministra, para a gente avançar. Muito obrigada, viu?